Bem, há exatamente um ano atrás eu trouxe um vídeo de Brookhaven aqui no canal. E nesse vídeo eu falo sobre o que está rolando dentro desse mapa, desde coisas ruins e de coisas bizarras. Mas como esse vídeo foi postado há um ano atrás, eu decidi entrar no mapa e ver como as coisas andam por lá. E uma das coisas que eu reparei muito quando eu entrei no Brookhaven foi que o jogo ele mudou praticamente. Na real, o jogo não mudou absolutamente nada. A temática ela continua sendo a mesma. O que mudou de fato foi o público dele. Digamos que o público desse jogo foi de água para water, ou de lixo para lixão. Porque antes era até difícil achar coisas erradas dentro do Brookhaven. Só que hoje essas mesmas coisas elas passaram a serem fáceis de encontrar nesse jogo. Só basta entrar que você já se depara com múltiplas coisas ruins. No meu ponto de vista, o Brookhaven é sim um jogo bom, mas o que estraga o jogo, sem dúvida nenhuma, é o público que consome ele. Nem todos que jogam esse jogo faz isso, mas que cerca de 90% fazem, eu não posso negar. Bem, para começar com tudo isso, eu vou explicar como que vai funcionar esse vídeo. Então, ele vai ser tipo um iceberg. Eu vou começar falando das coisas mais leves, para depois falar de coisas medianas, e por último eu vou falar das piores coisas que acontecem dentro desse jogo diariamente. Mas antes disso, eu preciso dar um contexto desse joguinho, porque faz um ano que eu postei esse vídeo, e eu acho que a maioria de vocês nem deve lembrar o que eu disse naquele vídeo. Mas ok, o Brookhaven ele é um jogo de RP, que foi inspirado no GTA. Acho que muitas pessoas não concordam com isso, mas no meu raciocínio é que as pessoas se inspiraram no GTA para criar um Brookhaven. E isso não é difícil de ver, tanto o GTA e o Brookhaven eles seguem na mesma pegada. A diferença é que o Brookhaven é no Roblox e o GTA ele tem um jogo próprio. Mas em questão de inspiração, por exemplo, no Brookhaven você pode simular a vida real dentro de um jogo, como comprando um carro, uma casa ou até mesmo indo no supermercado para fazer compras. E além disso, você pode ir na escola, academia e ir viajar com seus amigos virtuais. E no GTA é a mesma coisa. O Brookhaven é tipo um GTA online, digamos assim. Mas tem uma grande diferença entre o GTA e o Brookhaven. Enquanto o GTA ele segue um padrão de um jogo violento e cheio de missões, o Brookhaven é um jogo mais livre, focado em convivência, simulação e criação de história pelos próprios jogadores. No fim, o Brookhaven é um GTA online, mas um GTA inofensivo, digamos assim. Porque no GTA, quando você pega um item de batalha e mira um NPC e puxa o gatilho, ele facilmente elimina aquele NPC. E já no Brookhaven, quando você faz a mesma coisa, o item de batalha ele não tem física. Por isso que eu falo que o Brookhaven é uma espécie de GTA, só que um GTA inofensivo diante original. Não me entenda errado, eu tô falando do jogo. O jogo ele é inofensivo, só que o que as pessoas fazem dentro desse jogo não é nada inofensivo. E agora que eu dei o contexto de Brookhaven, está na hora de me aprofundar nas bizarrices que acontecem dentro desse jogo. E como você já sabe como vai funcionar esse vídeo, só bora logo com isso. Skins. Eu acho que não é novidade para ninguém que no Roblox tem vários estilos de skins, como por exemplo os emos, as soft, as prep e os bacon's hairs. E além desses estilos tem vários outros, que eu não vou citar aqui porque são muitos, mas eu acho que vocês sabem desses estilos de skins. Acontece que no Brookhaven tem dois estilos de skin que vem dominando o jogo ultimamente. Na real é apenas um estilo. Tem um estilo que já saiu do jogo faz tempo, digo, não encontrar eles com facilidade. Tipo, se você entrar no jogo hoje em dia, você não vê muitas pessoas usando esse estilo. Ou seja, essas pessoas que usam essas skins, elas estão indo embora do Brookhaven. Mas para a infelicidade de muitos, eles estão voltando. E como eles estão ameaçando a voltar, eu não pude deixar de citar eles. Até porque foi eles que começaram a estragar o jogo. Mas lembra, isso daqui é só meu ponto de vista. Você também tem uma opinião diferente da minha. E é justamente por isso que eu respeito o seu ponto de vista. Mas antes de me xingar ou de me criticar, lembra que isso é apenas minha opinião.
O vídeo inteiro ele vai ser baseado na minha opinião. E para quem não sabe de qual estilo eu tô falando nada mais nada menos do que os Mandrakes, que há um tempo atrás eles foram o auge do entretenimento negativo, né? Quando você entrava no jogo em 2022, você se deparava com morros de favela, crianças com mentalidade de adulto e grupos organizados da Turquia. Fala galera, hoje vim mostrar a nossa favela pra ver que sim, esta favela será usada no OP de hoje. Então bora lá, família. Ai, a carinha dele, mano. A carinha dele. Oba. E suas skins era basicamente uma camisa de time, esse gelo na perna e o item de batalha ou uma caixa de som na cintura. E as skins das meninas era a mesma coisa. E como eu disse antes, esse tipo de skin eles sumiram por um tempo, mas infelizmente eles estão ameaçando a voltar. Mas já já eu falo sobre isso. Depois que os Mandrakes foram embora por um tempo, surgiu um novo estilo de roupa para substituir os Mandrakes, que é o estilo cria do Rio de Janeiro. Mas calma, não tô desrespeitando ninguém aqui não, porque foi eles mesmos que deram esse nome a esse estilo. E já as meninas, elas são nomeadas como Pat, mais conhecida como Pat do Job. E geralmente essas meninas usam um vestido curto ou um sutiã com um short curto. Ou até mesmo a maioria das vezes elas não usam nada na skin. Isso mesmo que você ouviu, elas usam praticamente nada na skin. E já as skins dos meninos não muda nada se for comparar com o Mandrake. A maioria desses cria do Brookhaven, eles costumam usar uma camisa de time, camisa de marca ou até mesmo eles não usam camisa. E se você for ver um Mandrake, você não vai notar muita diferença. A única coisa que muda entre essas skins é o gelo que eles usam na perna. Mas agora, se você for comparar os estilos das meninas, você vai notar uma diferença entre elas. Enquanto o estilo Mandrake das meninas é uma parada com mais detalhes, como por exemplo, esse gelo na perna, esse vestido ou até mesmo essa capa que elas usavam, dá para perceber que essas skins costumam ter muitos detalhes. Mas quando você para notar os detalhes das Pat, você vai ver que elas têm uma pegada muito mais sexualizada, digamos assim. O biquíni, o short curto ou até a forma que ela se veste. No fim, entre uma skin e outra não tem muita diferença. A única coisa que muda é os estilos das meninas. Mesmo não tendo muita diferença, esse pequeno detalhe é o que faz uma skin se destacar da outra. No meu ponto de vista, esse estilo se chamado cria do RJ e Pat, ele é bem pior que os Mandrakes. O motivo? Vocês sabem o motivo. E esse negócio de skin foi tão longe que se você for no YouTube, você vai encontrar tutoriais de como fazer essas skins. E pelo incrível que pareça, muitas pessoas se interessam a ter uma cintura fina, a ser um cria do RJ, ou ser a Pat do Job. Tem maluco pra tudo nesse mundo. E sobre os Mandrakes ameaçar voltar para o jogo, nessa parte eu errei. Na realidade, eles já voltaram. E voltaram dizendo que voltaram com tudo. Alguns falavam que calou a boca de muitos que duvidaram, sendo que ninguém duvidou disso. Na cabecinha deles, eles são tipo de uma celebridade para o Brookhaven, sendo que na real foram eles que deixaram o Brookhaven nessa situação. E agora que eles voltaram, eles falam que voltaram para mostrar para as partes e para os crias o que são skins de verdade. Aí quando você vai ver, as skins deles são isso daqui. É o sujo falando mal lavado, né? O que eu acho engraçado nessas skins é como elas não têm criatividade nenhuma. Se você for parar para ver, a maioria dessas skins são cópia uma das outras. Aí você me fala, ai Cauã, eles são um estilo de roupa, então é óbvio que as skins vai ser iguais. Aí que você se engana, meu amigo, porque sim, estilo de roupa é algo único. Para você querer usar um determinado estilo, é natural se inspirar naquele estilo. Mas inspiração é diferente do que cópia. E eu estou falando de cópia, uma skin para outra não muda nada praticamente. É Ctrl C, Ctrl V uma skin para outra. E sim, tem estilo de roupas que eu vejo criatividade, que nem o emo. O emo, ele é um estilo de roupa que consegue se destacar de uma pessoa para outra. E já os Mandrake e os Cria e as Pat são cópia uma das outras.
Parece aqueles eventos quando o Free Fire decide trazer alguma skin de graça para o jogo e o lobby fica infestado dessas skins. É por isso que eu prefiro ser um bacon ou um gato gordo. Olha minha skin aí, muito Sigma, né? No fim, essa daqui é só a ponta do iceberg, eu ainda tenho muitas coisas para mostrar para vocês, coisas essas que deixam esses estilos de roupa no chinelo. Acredite em mim, você pode até não acreditar que isso são coisas leves, mas o que eu vou mostrar para vocês acaba deixando essas coisas leves. Web namoro. Se tem uma coisa que eu odeio é o web namoro no Brookhaven. E não, eu não tenho nada contra o web namoro, e sim, eu sou todo contra o web namoro no Roblox. Principalmente nesses jogos que é lotado de crianças. E um desses jogos, adivinha qual é? Sim, é o Brookhaven. Quando você vê o jogo, você não vê muitas coisas de errado nesse jogo. Apenas algumas pessoas usando algumas skins inaceitáveis. Mas quando você se aprofunda mais nesse jogo, você percebe que tem algo de errado ali no meio. Tipo, as pessoas elas não vão apenas para criar um morrinho dos crias, ou para ficar agindo como adulto. Além disso, muitas pessoas que jogam esse jogo, elas vão apenas para encontrar um web namorado ou uma web namorada. Eu sei que isso parece ser confuso, mas vai fazer sentido já já. Então, quando você entra no jogo hoje em dia, você se depara com gente usando um sobrenome sem dono ou sem dona. Como, por exemplo, Jubileu sem dona ou Judite sem dono. Pra quem não sabe o significado disso, sem dono e sem dona é praticamente uma forma de dizer que a pessoa é solteira no Brookhaven. O termo dono também é usado para identificar um animalzinho que não tem ninguém, ou um objeto que ainda não tem ninguém. E esse termo dono, ele se encaixa perfeitamente nesse caso, porque nós seres humanos não precisa depender de ninguém para sobreviver, muito menos de alguém desconhecido para mandar na nossa vida. E já o animalzinho, sim, ele precisa de um dono para conseguir sobreviver. Um objeto, ele vai acabar encontrando um dono. Mas como essas pessoas são burras, elas não conseguem diferenciar uma pessoa solteira para dono. Não me leva a mal, você precisa sim de alguém para sobreviver e alguém para mandar na sua vida, que é o seu pai e sua mãe. Mas eu tô falando de namorado e namorada. Eles sim, você não precisa depender 100% deles. Até porque você já faz isso pra si mesmo. Mas voltando para as pessoinhas do Brookhaven. Então, essas pessoas, elas só vão no Brookhaven para justamente fazer aquilo que eu falei para vocês. Que é para encontrar um web namorado ou uma web namorada. Para vocês terem uma ideia, só basta entrar um homem com uma skin chamativa que as meninas já ficam loucas pra cima dele. Querendo que ele seja o dono delas. E com as meninas acontece exatamente a mesma coisa. Basta entrar uma garota com uma skin chamativa que os meninos vão com o mesmo intuito. Na realidade, nem precisa ser uma skin tão chamativa assim. Porque ontem, quando eu entrei em um servidor do Brookhaven, apareceu uma menina querendo que eu seja o namorado dela. E tipo, foi absolutamente do nada. E depois que ela falou isso, eu perguntei a idade dela, porque eu tava coletando informações e queria saber de tudo. Mas ok, ela falou que tinha 20 anos. E depois eu perguntei o porquê ela queria isso. E ela falou que o namorado dela largou ela e ainda por cima ela estava grávida. E depois que eu falei era para ela sair dessa vida que é perigoso. E também questionei o fato de ela não ter 20 anos. Até porque se tem uma coisa que acontece geralmente nesses mapas é criança mentir na idade. Mas não demorou muito para eu saber se ela realmente tinha 20 anos. Porque logo depois de eu ter falado aquilo, a mina ela vem e fala que estava grávida no Roblox. Sim, grávida no Roblox. Mas aí depois eu saí do servidor e fui para outro servidor. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma outra menina pedindo a mesma coisa, velho. E tipo, é em todo o servidor que isso acontece. Parece que essas pessoas, elas só vão lá com um único intuito, que é encontrar um namorado ou uma namorada. E cara, para mim, o Brookhaven hoje em dia, ele virou um site de namoro. Porque as pessoas, elas não se importam em jogar o jogo da maneira certa. Claro que tem pessoas que vão lá para fazer um RP bonitinho, mas não dá para negar que a maioria dos jogadores, eles não se importa com isso. Não é difícil em reparar nisso, porque quando você entra no Brookhaven, é difícil encontrar alguém que realmente joga o jogo da forma certa. A maioria das pessoas que jogam esse jogo, elas só vão lá para fazer aquilo que eu já falei para vocês. E cara, isso é muito perigoso, porque enquanto tem um pré-adolescente atrás de uma tela, atrás de outra tela tem um adulto barbado. Ninguém sabe se ele está mentindo a idade. Até porque manipular é fácil, ainda mais
mais se tratando de um jogo, onde que a única informação que você tem dele é o chat de mensagem. Então a probabilidade de ele estar mentindo pra você é máxima. E mesmo se ele não mentisse, eu acho muito errado em namorar em um jogo que a classificação indicativa é de 5 anos. E isso vai para todas as idades. Não importa se é 2 adultos namorando. Se tá em um jogo que a classificação indicativa é baixíssima, isso é errado de qualquer forma. E fica mais errado quando é criança ou pré-adolescente namorando. Porque era para eles estar brincando de bola ou de boneca, tá ligado? Mas não, eles estão de namorico em um jogo. E além de ser algo que não deveria existir, ele pode ser perigoso na maioria das vezes. Mas indo para o YouTube agora. Então, quando você pesquisar algo relacionado a Brookhaven e namoro no YouTube, você vai se deparar com uma porrada de vídeos sobre isso. E quando eu digo isso, eu não estou brincando. São tantos vídeos sobre esse caso que chega a ser bizarro. E por que eu estou citando isso no meu vídeo? Porque na maioria das vezes, esses youtubers acabam incentivando as pessoas a fazerem isso dentro do jogo. E isso não é difícil de ver. E como eu disse antes, eu sou tudo contra o web namoro dentro do Brookhaven. Porque namorar nele já é errado. Mas agora crianças e adolescentes namorar, isso sim é uma parada muito mais séria. Sem contar que é perigoso também. Mas nem adianta avisar eles sobre esse perigo. Até porque no mundinho deles, eles estão certo. Se questionar eles sobre isso, ou eles vão te xingar ou eles vão te chamar de criança. Sendo que na real, a única pessoa que é criança é a pessoa que namora nesses jogos. Mas eles não têm mentalidade o suficiente para entender isso. Bem, esse daqui é o último tópico do vídeo e também o mais pesado de todos. Tanto que eu não consegui dar um nome para esse tópico daqui. Mas esse tópico eu vou querer que vocês dão atenção para ele. E também se você vê algo parecido como isso, reporta esse tipo de coisa. Mas ok, a partir daqui eu vou mostrar as piores coisas que acontecem dentro desse jogo. E a primeira delas são as placas da praça de Brookhaven. Pra quem não sabe o que são essas placas, elas funcionam basicamente como um cartaz público visível para todos. É como aquelas placas que existem em toda a cidade, onde as pessoas colam anúncios sobre eventos ou datas importantes para que todo mundo possa ver. No Brookhaven também existem essas placas, porém os jogadores de lá não costumam usá-las para fazer o bem, e sim o mal. Claro, em algumas exceções tem jogadores que realmente usam as placas para fazer algo bom, mas na maioria das vezes elas acabam usando para fazer o mal. Aí você me fala, calma, o que tem de tanto errado em uma placa? Tem isso daqui. Job na casa 16. Só para essa placa você já viram o nível disso. E além dessa placa tem várias outras, como Bar na casa 13, Festa de Mandrake na casa 24 e por último Verdade ou Desafio na casa não sei qual número. Eu acho que nesse pico vocês já perceberam que essas pessoas elas não usam essas placas para fazer o bem. E tipo, eu fui nessas casas onde que estava marcada nessas placas e eu vi que infelizmente é verdade e que realmente existe essas coisas dentro de um jogo infantil. E quando eu cheguei lá, eu já me deparei com um menino pedindo uma menina em namoro. E cara, é isso daqui que você encontra em um jogo que a classificação indicativa dele é de 5 anos. E você encontra um bar nele. Além disso, também temos o Job na casa 16, que infelizmente não consegui encontrar provas sobre isso, mas eu já vi. E eu acho que a essa altura você já sabe muito bem o significado disso. Também temos o Verdade ou Desafio, e nesse caso daqui eu consegui provas. Para quem não sabe o significado disso, é basicamente um jogo onde várias pessoas se reúnem e faz perguntas e desafio uma para as outras. Mas essas perguntas e desafios, eles não são normais. A maioria deles estão relacionados a assuntos de namoro, ficar ou até mesmo fazer coisas explícitas com outros jogadores que estão participando da roda.
E quando eu entrei nessa casa onde estava tendo esse jogo, eu não consegui durar nem 30 segundos, porque o que tinha lá era muito vergonhoso para mim. Mas nesses 30 segundos eu consegui tirar muitas coisas de lá. E uma delas era essa Vamp perguntando para uma tal Diana se ela gostasse de alguém dali que estava na roda. E já em uma outra parte dessa gravação eu consegui registrar um adulto no meio das crianças dali. Eu sei que não é muita coisa porque são apenas 30 segundos, mas por se tratar de 30 segundos eu considero isso como bastante coisa. E cara, como eu disse antes, esse jogo ele não é normal. Eu já me deparei com coisas terríveis nesses jogos, mas como eu não tenho provas, eu infelizmente não posso mostrar para vocês. Mas eu posso falar o que eu vi, e o que eu vi era um menino propondo um desafio para um outro menino. E esse desafio era um menino desafiando o outro menino a pegar uma menina e levar para o cantinho. E depois disso você já sabe o que aconteceu. E tudo fica pior quando você para e pensa que esse jogo é para crianças. E esses marmanjos velhos, eles vão lá e ficam fazendo essas coisas que é errado para uma criança ver. E em algumas ocasiões tem crianças envolvidas no meio também. E além dessas placas, essas festas e os desafios, a gente não pode se esquecer o que acontece geralmente nas casas de Brookhaven. Então, não tem aquele desafio que eu acabei de falar para vocês, onde o menino ele desafia um garoto a levar uma menina pro canto? Então, é basicamente isso que acontece dentro das casas de Brookhaven. As pessoas, elas não vão apenas para namorar, e sim, elas vão para fazer coisa mais 18. Sim, coisas mais 18 dentro do Roblox. E aquele lance de casa do Job, ele se conecta com essas coisas mais 18. Eles fazem essas placas e chamam para você fazer essas coisas erradas. E na maioria das vezes, ou é uma criança fazendo isso no jogo, ou é uma criança presenciando isso. E cara, isso é triste, porque na maioria das vezes tem muitas crianças inocentes dentro do jogo. E se deparar com algo desse tipo, não deve ser nada agradável para elas. E também, né, ver crianças fazendo esse tipo de coisa é algo totalmente bizarro. Porque uma criança, ela deveria estar assistindo desenhos ou brincando de alguma coisa, e não fazendo esse tipo de atrocidade dentro de um jogo. Eu só imagino a reação dos pais ao verem os filhos fazendo esse tipo de coisa. E o conselho que eu dou é fica mais atento nos filhos. Presta atenção no que eles estão assistindo. E o mais importante, não deixa eles jogar qualquer coisa. O Roblox ele tem vários jogos inofensivos, mas no mesmo tempo tem jogos que costumam ser perigosos. Como por exemplo, aqueles bailes do Roblox, aqueles jogos de vozes ou até joguinhos de RP. Eu não estou generalizando todos os jogos, mas sim eu estou citando jogos que já encontrei várias coisas erradas lá. O baile funk do Roblox, por exemplo, ele tem várias músicas explícitas e com palavrões, coisa que criança não deveria ouvir. E já aqueles jogos de voz, na maioria das vezes a gente encontra pessoas maldosas lá. Então, só de o seu filho entrar lá, ou de qualquer criança ou alguma pessoa entrar nesse jogo, já estão correndo um grande perigo. Então, fica de aviso para todos. Meus jogos de RP, na maioria das vezes, tem esse tipo de coisa. Eu não posso afirmar nada aqui, até porque eu não acesso muito esses jogos de RP. O único jogo que acessei foi de fato apenas o Brookhaven. Mas se no Brookhaven acontece esse tipo de coisa, ninguém sabe o que acontece nesses outros mapas. Porém, a gente não pode opinar sem conhecer o jogo. Mas que o Brookhaven é um jogo que de fato o seu filho não deveria jogar ou consumir esse jogo, eu posso concordar nisso. Porque é praticamente em todo servidor que acontece esse tipo de coisa. E não, eu não estou proibindo o seu filho de jogar. E sim, eu estou avisando vocês do que ele pode se deparar ao adentrar dentro de Brookhaven e nesses jogos que eu citei no final do vídeo. Quem decide se eles vão parar de jogar ou não, são vocês, pais. Eu só estou avisando que pode ser perigoso isso, porém, a decisão é de vocês. Eu já mostrei o que acontece dentro desse jogo, e agora é com vocês. Mas no fim de tudo isso, essa daqui é só minha opinião e eu vim mostrar ela para vocês. O Brookhaven é um jogo bom. Existem pessoas que realmente vão lá para fazer RP. Sim, isso mesmo, pessoas que jogam da forma certa. Como por exemplo, essa jogadora fazendo compras, essas jogadoras interpretando policiais ou essa sendo médica. Então sim, tem gente que realmente faz RP. E isso é algo muito bonito de se ver. Mas além dessas pessoas que jogam do jeito certo, também tem aquelas pessoas que fazem coisas erradas dentro do jogo. E é isso que estraga o Brookhaven. Aqui foi o Cauã e até o próximo vídeo. E é claro, né? Tenha todos um ótimo Feliz Natal.